Olá pessoal, eu sou o professor Lyndon Johnson, professor de Biologia, terceira série do ensino médio. Vamos lá, hoje vamos trabalhar com dinâmica das populações. Dinâmica das populações. As populações possuem diversas características próprias e mensuráveis. Cada membro de uma população pode nascer, crescer e morrer, mas somente uma população como um todo possui taxas de natalidade e de crescimentos específicos, além de possuir um padrão de dispersão no tempo e no espaço. Bom, gente, então quando a gente fala em população, no caso não fala aqui população, a gente pode definir de fauna e flora, ok? Então, com certeza, essa população, né, ela tem um ciclo, tem uma característica, que é a questão do nascer, crescer e morrer, certo? E tudo isso aí entra-se na taxas de natalidade, ok? E com certeza, vai depender da espécie, existem crescimentos específicos, ok? E esses crescimentos, tá? No caso, a dispersão dessas espécies, ela é concluída dentro de um tempo e no espaço. Vamos lá. Densidade, vamos entender o que é densidade. A densidade populacional pode sofrer alterações, tá, gente? Então, dependendo da questão da população, no caso da espécie, quando eu falo população, eu estou falando de uma determinada espécie, certo? Então, vamos lá. A densidade populacional pode sofrer alterações, mantendo-se fixa. A área de distribuição, a população pode aumentar devido ao nascimento e imigrações. Já a diminuição da densidade pode ocorrer como consequências de mortes ou de emigrações. Vamos entender isso aí. Então, gente, a questão da densidade, ela tem umas características específicas, principalmente na questão de nascimentos e imigrações. Determinadas espécies, né, elas nascem, tá, de um determinado ambiente, elas nascem e ficam ali mesmo. Elas não se deslocam fora do ambiente, certo? Ok? E quando ocorre isso que eu falei, é a questão do aumento da população, certo? Quando eu falo em diminuição de população, eu estou falando o quê? Uma das consequências, né, é a questão de mortes dessa espécie, ou quando essa espécie ela vai emigrar, ou seja, ela vai sair daquele local, certo? E vai para outro lugar, ok? Aí vocês estão vendo aí no mapa a questão da distribuição por bioma, a questão da onça pintada. Então, vocês estão vendo aí que está acontecendo essas características que eu acabei de dizer, né? Então, tanto na Amazônia, no Pantanal, na Mata Atlântica, na Caatinga, no Cerrado, esses biomas que eu acabei de citar, então, com certeza aconteceu, né, essas características de uma densidade, tá, populacional, ok? Vamos lá. Quando eu falo em população, tá, existe uma estatística, certo? Vamos entender de uma forma, né, estudando os gráficos. Um deles é o gráfico que nós chamamos de curva de crescimento. A curva S é a de crescimento populacional padrão. É esperada para a maioria das populações existentes na natureza. Então, galera, a gente vai entender aqui, estamos vendo um gráfico aí, que eu tenho o eixo Y, o número de indivíduos, e o eixo X, tá, questão de tempos. Vamos entender. Na questão do número de indivíduos, nós vamos aí ver a questão da letra A. Essa fase, tá, do número de indivíduos em relação ao tempo, nós chamamos de fase lag. O que é que significa isso? É que essa população ela está em fase de adaptação do ambiente, ok? Então ela está se adaptando, certo? A um bioma, um ambiente ou o que seja, certo? A partir do momento, eu já vou para a fase B, ou seja, é chamada de fase log. O que é que está acontecendo? Essa espécie ela já está adaptada, certo? Então vai ocorrer o quê? Um crescimento acelerado, tá? Que também chamamos de crescimento exponencial. Ou seja, essa espécie está
cada vez se multiplicando, ou seja, ela já está adaptada àquele local, àquele ambiente e àquele bioma. Tranquilos? Vamos lá. C. Então vocês já estão vendo aí pelo gráfico, né, que está ocorrendo já o desenvolvimento. Já no C, ele fala que a população ela está sujeita aos limites impostos pelo ambiente. Então, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, os seres vivos, eles têm que se adaptar de acordo com a mudança do ambiente, ok? Já no D, está acontecendo o quê? Já passa a fase, desculpe, de estabilização do tamanho da população. Então, essa população ela já está padrão, você já está bem adaptada, ok? Vamos lá. Já não é, o que é que vai acontecer? A curva teórica de crescimento populacional, ou seja, o que é que vai acontecer aí? Nessa curva, essa população, né, já teoricamente falando, ela já está bem desenvolvida, vai produzir mais descendentes, né, e com certeza vai haver o aumento dessa população de acordo com o ambiente que ela está adaptada, certo? Vamos lá. Ainda falando da curva de crescimento, vamos falar da curva J. A curva J é típica de populações de algas, por exemplo, na qual há um crescimento explosivo, geométrico, em função do aumento da disponibilidade de nutrientes no meio. Então, galera, se a gente for prestar atenção, vamos prestar atenção, então na curva J, quem não já viu nessa época do ano, nós estamos aqui no verão amazônico, se vocês prestarem atenção, alguns açudes, né, lagos, até também alguns córregos, você consegue ver na superfície da água, tá, como se fosse um tapete verde. Então nós chamamos aquilo ali de boom de algas. Então o que é que está acontecendo? Justamente é esse crescimento, tá, em relação ao número de indivíduos de acordo com o tempo. Então vai se formar, tá, rapidamente essa curva que nós chamamos de curva J. Vamos lá? Fatores que regulam o crescimento populacional. Vamos lá. A fase geométrica do crescimento tende a ser ilimitada, em função de quê? Do potencial biótico da espécie, ou seja, da capacidade que possui os indivíduos de se reproduzir e gerar descendentes em quantidade limitada. Então, a gente tem determinadas espécies que o crescimento ele vai se tornar assim um pouco, digamos, descontrolado, tá? Uma acessão, tá? Certo? De produção de espécies. Só que, para que ocorra isso, vamos entender a questão das barreiras naturais de crescimento. Então, para que ocorra isso aí, vamos ver disponibilidade de espaço, com certeza, né? Disponibilidade de alimento. A questão do clima também favorece muito, porque vem a questão da adaptação, certo? O predatismo, dependendo da espécie, certo? O parasitismo, certo? E competição. Então, essas barreiras, elas são essenciais na questão, né? Principalmente quando se regula a questão do crescimento de determinadas espécies em determinados biomas. Vamos lá. Tem um gráfico aqui que mostra para a gente, ainda dentro dos fatores que regulam o crescimento populacional, o tamanho da população acaba atingindo um valor numérico máximo, permitido pelo ambiente, a chamada capacidade limite, também denominada capacidade de carga. Porque, gente, não adianta uma determinada população tá se desenvolvendo, mas chega um momento que existe uma limitação, certo? Existe uma limitação. Vamos entender aqui no nosso gráfico. Então, nós estamos vendo aqui ainda, né, números de indivíduos, eixo Y, e tempo no eixo X, que mostra o seguinte, a letra A ele mostra o seguinte, potencial biótico de espécie. Então, o que é que está acontecendo? O desenvolvimento das espécies, certo? Tanto faz fauna ou flora. Então, o crescimento, ele está em acessão, certo? Já no B, tá? Vou falar em quê? Em padrão. Mesmo que esteja ocorrendo, certo? Esse desenvolvimento
dessas espécies, tá? Desse crescimento, mas vai existir um padrão, certo? Dessa população, ok? E dentro desse padrão, tá? Vai existir o quê? Tem que ter uma capacidade limite do meio, certo? Porque muitas vezes, dependendo do ambiente, certo? Essa população, ela tem que se adaptar de acordo, tá? Com o que tem nesse ambiente. Pode ser questão que alimento, questão de clima, enfim, certo? Então, com certeza, a partir do momento que essa população ela se desenvolve, ela vai se padronizar, certo? Por que ela vai se padronizar? Devido a essa capacidade limite, tá? Que o próprio meio, ele vai limitar, certo? Então, isso significa que há o quê? Uma resistência do ambiente, certo? Pirâmide populacional, vamos lá. As pirâmides populacionais são importantes no sentido de elaborarem um planejamento público ao médio e longo prazo. A partir do estudo e conhecimento da evolução de uma determinada população, avaliando as taxas de natalidade e mortalidade, por exemplo, surgem ajustes ou novas políticas de controle da fauna e da flora. Lógico, gente, para a gente entender um determinado potencial, tá, de uma determinada população, nós temos que elaborar estudos específicos, certo? Que estudos são esses? Principalmente questão de natalidade e mortalidade dessa espécie, independente se é fauna ou flora. Então nós estamos acompanhando aí nessa pirâmide, né, que de 1.172 espécies ameaçadas, mas o que é que vai acontecer? Por que elas estão ameaçadas? Pode ser, um exemplo, 318 criticamente em perigo, dependendo do ambiente ou a interferência do próprio homem, que pode caracterizar isso. 406 em perigo, tá? E nós já falamos um pouco da questão da extinção de alguns animais, enfim. E também a vulnerabilidade, tá? Dessa espécie, que também faz parte, tá, de toda a espécie que pode ser ameaçada. E dentre isso, né, nós temos 12.254, né, espécies avaliadas, isso de acordo, tá, com essa pirâmide populacional. Vamos lá. Depois de tudo isso, falando aqui, vamos exercitar um pouquinho. Então vamos falar aqui, ó. As taxas de natalidade e mortalidade representam importantes elementos estatísticos para a compreensão da dinâmica populacional a respeito do seu. Galera, se eu estou falando em taxas de natalidade e mortalidades, então qual a ideia dessas 5 alternativas? Então, se eu estou falando de taxa de natalidade e mortalidade, então a ideia é o quê? É a questão de quê? Crescimento natural ou vegetativo, porque é através desse resultado de crescimento natural ou vegetativo, tá, que vamos fazer um levantamento, certo, da questão de taxas de natalidade e mortalidade de determinadas espécies, ok? Aqui nós temos atividade, né? Vocês podem socializar essa atividade, né? Fazendo essa construção, tá, de um infográfico, certo? Vocês podem estar discutindo isso com os colegas e com os professores, ok, gente? Sobre essa atividade, isso aí é a questão mais prática, certo? Então, organize o seu tempo de estudo, participe das atividades, tire as dúvidas com seus professores, realize as tarefas e atividades propostas e use o celular, né, para acompanhar as aulas, enviar as atividades e comunicar-se com os professores e colegas. Ok, gente? Qualquer dúvida, vocês procurem o site da Secretaria, tá? Plataforma Eduque. Ok, gente? Obrigado mais uma vez.